Olá, Pastor Marcos Martins, uma alegria, trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal e já te agradecendo por esse acesso e orando pela sua vida, para que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família, seu lar, para que Deus abençoe o seu trabalho e o fruto do seu trabalho, que haja abundância de paz, alegria e amor no seu lar, que a presença de Deus seja de fato abundante na sua casa. Queria tratar com você, que está tendo acesso a esse vídeo. Muitas das vezes nós temos preocupações, as mais diversas, evidente, no nosso dia a dia, mas nós precisamos saber e usamos uma frase, às vezes, com muita frequência: não, Deus está no controle. Não, isso vai acontecer, não vai acontecer, ou aconteceu, mas Deus está no controle de todas as coisas. E essa frase, às vezes, ela se torna corriqueira, sem efeito, para nós mesmos que estamos afirmando que está tudo sob controle. E pode ser que nós até magoamos o coração de Deus, porque não damos a devida importância. Falamos a frase, simplesmente articulamos a frase como qualquer outra palavra. Mas há um fundamento. Há um fundamento. De fato, Deus está no controle de todas, não de algumas coisas, mas de todas as coisas. E a Bíblia prova isso com muita frequência em seus textos. E nós precisamos ter essa convicção. Eu, você que está assistindo, precisamos ter essa certeza de que tudo que acontece nas nossas vidas, Deus tem o controle de todas as coisas. Há um texto na Palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 38, verso 8, que diz assim: eis que farei retroceder, ou seja, voltar para trás, 10 graus, a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim, retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Esse texto trata do rei Ezequias, quando ele recebe do profeta uma informação, na verdade, uma sentença. Talvez você conheça: arrume a sua casa, põe ela em ordem, porque morrerás e não viverás. E Ezequias, então, ele se volta para a parede, ora, chora com Deus. E Deus fala para o profeta: olha, volta lá e fala para o Ezequias que eu ouvi a sua oração. Então, amado, uma coisa que nós precisamos ter a convicção é de que Deus está ouvindo as nossas orações. Sempre. Claro que o inimigo vai dizer que não, você está em pecado, Deus não te ouve. Não, você não está obediente, Deus não te ouve. O que importa, nós devemos saber, é que Deus nos ouve. Atender são outros 500. Talvez eu, na rebeldia, na desobediência, não vou ser atendido. É como um filho e um pai. O filho obediente tem a graça do pai, o pai tem prazer em investir nele. Mas o filho desobediente, que não dá valor a nada, nem mesmo ao respeito para com seu pai, talvez ele tenha maior dificuldade para receber do seu pai alguma dádiva. Então, o rei Ezequias chorou, orou, pediu a Deus, e Deus falou para o profeta: volta lá e fala que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. E ele não vai ser invadido, o seu reino, etc. Depois você leia sobre essa história do rei Ezequias. Então, mas Ezequias pediu uma prova de que ele ia realmente ser recuperado. E ele falou assim: olha, então faz com que o relógio marcado pelo sol e a sombra, no declinar do sol, faz com que ele retroceda, volte para trás 10 graus. E assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Isaías 38:8, esse texto que eu li, nos apresenta um dos milagres mais extraordinários da Bíblia. Ou seja,
O fato do relógio voltar, da sombra voltar para trás, né, o retrocesso do sol, isso é um milagre. Nesse versículo, Deus demonstra o seu poder absoluto sobre o tempo. Eu iniciei falando que Deus está no controle de todas as coisas, sobre tudo. E aqui ele controla o tempo, manipulando o tempo para atender a um pedido de Ezequias, o rei de Judá. Ezequias falou: não, Senhor, o Senhor me dá uma prova fazendo retroceder o relógio em 10 graus. E o tempo voltou para trás, porque Deus é o Senhor do tempo. Ao fazer com que a sombra, né, do relógio do sol solar voltasse 10 graus, Deus não apenas prolongou a vida de Ezequias, mas também ofereceu para ele um sinal visível da sua soberania sobre todas as coisas, inclusive o tempo. A ação divina em Isaías 38:8 nos revela que o tempo não é uma força implacável e irreversível, mas está sujeito ao controle de Deus. Ele é o Criador e sustentador do universo, e como tal, ele tem o poder de alterar o curso natural das coisas. Esse milagre nos convida a contemplar a grandeza, a majestade de Deus, que transcende todas as leis naturais e demonstra o seu amor por seus filhos de maneira poderosa e sobrenatural, atendendo ao pedido de um homem. Essa narrativa de Isaías 38:8 nos ensina a confiar plenamente em Deus, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Assim como Ezequias, nós podemos recorrer a Deus em nossas aflições e pedir que Ele intervenha em nosso favor. Sabe, você está travando uma batalha, você está passando por uma situação, ou como regularmente a gente ouve dizer, estou passando por um deserto. Creia no Deus Todo-Poderoso, que Ele pode fazer um milagre na sua vida. Ezequias demonstrou ali uma fé inabalável, e ele foi recompensado com isso, com um milagre extraordinário. Né? Recebeu mais 15 anos de vida, firmeza no seu reino. E esse relato ele nos inspira o quê? A cultivar uma fé semelhante, crendo que Deus é capaz de realizar coisas impossíveis em nossas vidas. Ah, mas isso não vai ser viável fazer agora, isso não vou conseguir, isso não pode acontecer, isso nunca vai acontecer. Acontece. Deus é o Senhor de todas as coisas. Esse texto lido é um testemunho poderoso do poder e do amor de Deus. Ao controlar o tempo, Deus nos mostra que Ele está no controle de todas as coisas e que podemos confiar em Sua providência em todos os momentos. Sim, em todos os momentos. Esse versículo nos convida a contemplar a grandeza de Deus e a cultivar uma fé profunda e inabalável em seu poder para transformar as nossas vidas. Mas o Senhor é Senhor de todas as coisas, de tudo. Tiago capítulo 5, versos 17 e 18 diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fé, com fervor, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Veja, a oração de um homem. No caso de Ezequias, foi em benefício próprio. Ele quis uma prova de que Deus iria curá-lo e dar realmente a vida que ele tinha pedido. E Deus provou o seu poder na natureza, fazendo retroceder o sol. Aqui ele fala de Elias, que era um homem semelhante a nós, ou seja, com os mesmos defeitos, talvez, os mesmos sentimentos, mas ele orou com fé, com fervor, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Ele orou novamente depois desse tempo, para que viesse agora a chuva. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os frutos. Aqui a gente encontra um relato poderoso sobre o profeta Elias e a sua interação com o poder de Deus, né? Sobre a própria natureza. A Bíblia nos conta que Elias, um homem como nós, orou fervorosamente para que não chovesse por 3 anos e meio, não houve chuva. Em seguida ele orou novamente e a chuva voltou, demonstrando o poder divino de controlar os elementos da natureza. Essa narrativa nos revela a íntima conexão entre a fé e o poder de Deus sobre o mundo natural. Através da história de Elias, nós somos convidados a refletir sobre a soberania de Deus, sobre todas as coisas. A chuva, o sol, o vento, tudo está sob o seu controle.
Essa verdade nos traz um conforto e segurança, sabe? Pois nos faz recordar que mesmo diante das tempestades da vida, Deus está no trono e pode acalmar qualquer turbulência. Lembra do que está escrito nos evangelhos sobre a travessia do mar? O barquinho estava à deriva, havia se levantado grande vendaval e as ondas estavam a encher o barco de água. Jesus dormia na polpa. E os discípulos disseram: Mestre, mestre, não se te dá que morramos? Não percebe que nós vamos morrer? Jesus levanta: homens de pequena fé. Aí ele repreende o vento, manda o mar se aquietar e faz perfeita bonança. E aqueles homens agora que conheciam Jesus e o seu poder sobrenatural, falam entre si: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus está no trono e pode acalmar qualquer turbulência na minha vida e na sua vida. Nós não podemos, mas Ele pode. Ao mesmo tempo, essa passagem nos desafia a cultivar uma fé profunda, capaz de mover montanhas e transformar situações impossíveis. A história de Elias nos ensina que a oração é um canal poderoso para experimentar o poder de Deus. Sabe, quando nós oramos com fé, nós reconhecemos a dependência de Deus e nos colocamos à sua disposição. A resposta de Deus pode não ser imediata ou da forma que esperamos, mas podemos ter certeza de que Ele ouve nossas orações e age em nosso favor. Esse texto de Tiago é um convite para que a gente possa confiar em Deus como Senhor de toda a criação. Ao contemplar a história de Elias, nós somos lembrados de que a fé em Deus nos capacita a enfrentar qualquer desafio e a experimentar o seu poder transformador, sobrenatural em nossas vidas. Sabe, que nós possamos, como Elias, buscar a Deus em oração e experimentar a sua presença poderosa em todos os aspectos de nossa vida. Por fim, uma situação também descrita no livro de Josué, no capítulo 10, versos 12 e 13. Veja, eu estou afirmando desde o início que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Nada escapa do controle das mãos de Deus. Josué 10, versos 12 e 13 diz assim: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Era uma batalha do povo de Israel. Estavam vingando seus inimigos. E Josué orou, um homem, mais uma vez, um homem fez uma oração em benefício da sua coletividade. Ele orou para que o sol parasse, para que não escurecesse, para que pudesse enxergar os inimigos e persegui-los até o último. Pois se entardecesse, passasse a escurecer, a noite chegasse, eles não iriam chegar e os inimigos poderiam fugir. E ele orou: Sol, detente em Gibeão, lua, detente no vale de Aijalon. E aconteceu, porque Deus tem o controle sobre toda a natureza, sobre os astros. Nesse texto de Josué nós encontramos um dos relatos mais surpreendentes da Bíblia, sobre o poder de Deus sobre a natureza. Diante da necessidade de derrotar os seus inimigos, os inimigos de Israel, Josué clama a Deus e o Senhor responde de maneira extraordinária. Ele faz com que o sol e a lua parem em seus cursos normais, do movimento de rotação e translação, e prolonga o dia de batalha. E o povo de Israel sai vitorioso. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto podemos achar, enquanto é dia. Perseguir os nossos alvos, porque Ele está pronto a mudar reis e reinos em nosso favor. Esse milagre demonstra o poder de Deus sobre os astros celestes, sublinhando assim a sua soberania sobre toda a criação. Essa narrativa de Josué nos revela que Deus não está limitado pelas leis da natureza, mas Ele se sobrepõe a elas. Ele é o Criador do céu e da terra, e como tal, Ele tem o poder de controlar os elementos e os corpos celestes. Esse milagre nos convida a contemplar a grandeza e a majestade de Deus, que demonstra seu poder de maneira sobrenatural para cumprir os seus propósitos. O milagre de Josué nos ensina a confiar plenamente em Deus, mesmo diante de situações aparentemente impossíveis. Assim como Josué, nós podemos recorrer a Deus em nossas batalhas e pedir que Ele intervenha em nosso favor, e Ele está pronto a nos atender. A fé
inabalável de Josué foi recompensada com uma vitória esmagadora. E esse relato nos inspira a cultivar uma fé semelhante, crendo que Deus é capaz de realizar coisas impossíveis em nossas vidas quando exercitamos a nossa fé em Deus. Esse trecho bíblico é um testemunho poderoso do poder de Deus sobre toda a criação. Ao controlar o sol e a lua, Deus demonstra que Ele está no controle de todas as coisas e que podemos confiar em Sua providência em todos os momentos. Esse versículo nos convida a contemplar a grandeza de Deus e a cultivar uma fé profunda e inabalável em Seu poder para transformar nossas vidas. Daniel capítulo 2, verso 21, diz assim: É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Mais uma vez demonstra o poder grandioso do nosso Deus sobre tudo e todos e sobre a natureza. Esse texto nos revela uma verdade profunda, consoladora sobre a soberania de Deus. Sabe, a passagem declara que Ele é quem muda os tempos e as estações, Ele é quem substitui, remove os reis, estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Essa afirmação nos coloca diante de um Deus que não está limitado pelo tempo, mas Ele controla o tempo. Ele é o autor dos tempos e das estações e nada escapa à sua soberania. Essa passagem de Daniel nos mostra que Deus é o verdadeiro Senhor da história. Ele não é apenas um observador passivo, sabe, dos eventos, mas o agente ativo que molda o curso da humanidade. Ao afirmar que Deus remove reis e estabelece reis, a Bíblia nos lembra que o poder político e as dinastias humanas, os governos, estão sob o seu controle. Nenhum líder, por mais poderoso que seja, pode escapar do seu julgamento ou escapar do seu plano. A afirmação de que Deus dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, nos revela outro aspecto importante do seu poder sobre os tempos. A sabedoria e o conhecimento não são apenas resultados do esforço humano, mas também um dom divino. Deus concede sabedoria. Lembra de Salomão? Ele era um homem natural, ele pediu sabedoria e Deus deu. Então Deus concede sabedoria aos que o buscam e abre os olhos de entendimento para aqueles que estão dispostos a aprender. Esse texto de Daniel nos convida a contemplar a grandeza de Deus, o Senhor do tempo e da história. Ao reconhecermos seu poder sobre todas as coisas, somos libertados da ansiedade e da incerteza. Nós podemos confiar que mesmo em meio às mudanças e às turbulências da vida, Deus está no controle. Essa verdade nos traz paz e esperança e nos motiva a buscar sua sabedoria e direção em todos os momentos. Então, se você atravessa lutas, se você atravessa dificuldades, se há impossíveis na sua vida, creia nesse Deus que tem tudo sob controle. Ter medo por quê? Deus está no controle. Ele vai prover a minha e a sua necessidade. Eu oro mais uma vez para que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar, sua família, o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, que haja paz, saúde e muito amor de Deus no seu lar. Antes de sair, eu peço que você deixe um like, ative o sininho de sinalizações de comunicação, porque assim, cada vez que um vídeo é colocado no nosso canal, você vai ser avisado. Compartilhe esse vídeo com outra pessoa, com pessoas do seu trabalho, da sua igreja, da sua comunidade, porque certamente a palavra de Deus ela vai penetrar nos corações para produzir os efeitos que merece. E inscreva-se no canal. É um pedido, Aperte ali o bannerzinho de inscrição no canal. Não gera nenhum compromisso financeiro, nada. Simplesmente você torna o canal e o vídeo relevantes perante a plataforma do YouTube. E se quiser também, faça um comentário. Tem a opção de você fazer um comentário para que nós possamos interagir. Deixe a sua opinião, o lugar de onde você está assistindo. É muito importante para nós tudo isso. Então, deixe um like, ative o sininho de comunicações, compartilhe o vídeo com quantas pessoas você puder e inscreva-se no canal. E eu oro para que Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus.